queridos, boa tarde a todos. Muita luz e muita paz. Luzes para os nossos espíritos e paz para as nossas consciências. Nosso Congresso Estadual trabalhou o tema central Vida, Desafios e Soluções. Pegando em alguns excertos deste congresso, nós pensamos em fazer uma reflexão a respeito da importância do ato de viver. Então, basta lembrarmos que 3/4 da humanidade terrena encontra-se na erraticidade, no aguardo, na espera da oportunidade de uma reencarnação. E nós que aqui estamos somos privilegiados por estarmos encarnados e, de outra parte, no momento de real significado para esse orbe terreno, que já agora a passos largos caminha para um mundo de regeneração. Vai depender da vibração de cada um de nós para que isso ocorra. Então somos instrumentos ativos no sentido de que a lei de evolução se realize. Ela depende de nós. Mas se vivemos uma vida tão agitada, muitas vezes correndo atrás do vil metal, e nos despercebemos da grandeza e da importância dessa vida. Nossa poeta querida Cora Coralina, num pequeno poema, nos mostra como saber viver. Então diz a poetisa: eu não sei se a vida é longa ou curta demais, mas sei que nada que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes, basta ser colo que acolhe, braços que envolvem, palavras que consolam, alegria que contagia, olhar que acaricia, lágrima que rola, desejo que sacia, amor que promove. Isso tudo não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem longa nem curta demais, mas que ela seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Então está aí uma receita do bem viver. A escritora Elisa Ricota, no seu livro Um Toque Interior, editado pela editora Lemos, infelizmente edição esgotada, nos traz um texto, muito embora não espírita, mas em cima do qual nós podemos fazer muitas reflexões. Esse texto tem como título Encontrando a Razão de Viver. Então diz a escritora: a nossa vida necessita de impulso suficientemente forte para nos colocar em situações que nos propicia encontrar a razão de viver. Qual é esse impulso suficientemente forte a que ela se refere? É a nossa vontade. Somente nós podemos acionar as nossas possibilidades. Fomos criados, livro dos espíritos, simples e ignorantes, porém com toda a potencialidade para chegarmos à angelitude. Então, somos nós os construtores do nosso destino. Enquanto peregrinamos pelos reinos inferiores da natureza, nós éramos praticamente teleguiados pela espiritualidade. Atingindo a condição hominal, nos foi dado o raciocínio lógico que nos permite a inteligência, o conhecimento, o discernimento, e de quebra vem o livre-arbítrio, que é a liberdade de ação.
Mas de agora em diante somos nós os responsáveis pelo nosso processo de aprendizado e crescimento. Ninguém, nada, jamais vai nos propiciar a nossa evolução, senão nós mesmos. Ficarmos dependendo de Deus, de Jesus, Deus já nos deu o máximo de si. Ele não nos fez do nada. Nos fez da sua luminosa essência divina, que é amor. Então Ele já nos deu o máximo. Cumpre-nos, como nos assevera Jesus, fazermos brilhar a nossa luz. Ou seja, fazer eclodir de nós essa energia luminosa, amorosa, que é a emanência de Deus em cada um de nós. Não vivemos tão somente por viver. A vida tem um sentido, tem que ter um sentido maior. Seria realmente um desperdício que a nossa existência se resumisse em algo como encher um saco sem fundo. Evidentemente, não justificaria todo o processo de aprendizado e crescimento sem que houvesse um aproveitamento da nossa própria experiência. Precisamos de nossas experiências e da nossa capacidade de assimilar e apreender a realidade. Aliás, não sabemos ao certo o que é mais importante. Vocês vão me ajudar nesse particular. O que é mais importante? Construirmos o momento ou nos tornarmos uma pessoa mais experiente? Cada um pense na sua resposta. A escritora acredita que ambas. Porque nós precisamos realmente construir o momento. O momento mais importante da nossa vida é o aqui e o agora. Passou agora há pouco aqui uma frase do Chico. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode recomeçar agora a fazer um novo fim. O passado é história, o futuro é um mistério, mas o momento atual é uma dádiva divina. Por isso nós chamamos ele de presente. É um presente de Deus. Nós podemos agora endireitar as nossas veredas, consertarmos os nossos caminhos. Está em nossas mãos. Mas não só construir o momento, mas também tirarmos dele a experiência necessária para prosseguirmos a nossa jornada com a aquisição desse conhecimento. Porque tem muitas pessoas que conhecem, mas não se utilizam desse conhecimento para o seu crescimento. A doutrina espírita nos coloca na parede, porque Jesus disse, muito será pedido a quem muito foi dado. A gama de informações que nós temos é tão grande que nos torna mais responsáveis. Não podemos alegar ignorância. A doutrina é muito clara. Kardec foi um grande pedagogo. Construiu a estrutura da doutrina dentro de uma pedagogia, de uma didática extremamente fácil. Então, diz ainda a autora, já reparou que o nosso sopro de existência está intimamente ligado a nos sentirmos confortáveis e a expressar o que somos enquanto pessoas? Como nós nos sentimos bem quando nós realizamos algo com competência, principalmente quando fazemos em benefício de outro. Nos diz um filósofo que todo o trabalho que nós realizamos para fazer os outros felizes, se colocarmos nele amor, o nosso trabalho em qualquer lugar, em qualquer circunstância, será sempre um rio de bênçãos. Então, nós temos a capacidade de nos fazer felizes. Quando eu realizo uma boa ação, intimamente eu sinto aquela satisfação. Então, por isso é que é bom fazer o bem, mesmo às vezes por vaidade, por uma série de coisas, porque você vai viciando, uma viciação positiva, no sentido de sentir esse prazer interior. Você faz um bem e sente bem, faz outro bem e torna a sentir bem. Aquilo vai tornando uma rotina
e que vai introjetando em nós. Daí pouco tempo nós vamos ser bons. O importante é ser bom. Fazer o bem é o caminho. É nos tornarmos aquela árvore boa que não dá maus frutos. Tudo tem a ver com a nossa bagagem, com a nossa forma de ver o mundo. Cada um de nós é, segundo Berto Roden, todo homem é um mundo per si. É um ser original, inédito, um mundo per si, um cosmos à parte, repleto de luz e de trevas, alturas e abismos, enigmas e mistérios. Então, cada um de nós vai ter uma visão diferenciada do mundo. Ninguém vê pelos nossos olhos. Então, nós podemos optar. Podemos decidir. Se queremos olhar o mundo por um buraco da fechadura, por uma janela, por uma porta, ou nos colocarmos diante da própria realidade da vida. Não sei se vocês se lembram da história do peixinho dourado que deixou o aquário, teve um percurso pelo mar, conheceu novos animais e ficou encantado. Voltou e foi contar para os companheiros de aquário o que ele tinha visto. Ninguém lhe deu crédito, porque aquela aquisição era só dele. Então ele ampliou a sua forma de ver e os outros não, porque não fizeram a mesma experiência que ele fez. A vida é um dom e não devemos desperdiçá-lo de modo algum, nem muito menos sermos displicentes em fazê-la de qualquer modo, pois isso repercute diretamente em nossa formação pessoal. Hoje, a palavra de ordem é qualidade. Não podemos fazer nada de forma atabalhoada sem uma certa ciência, sem uma certa tecnologia. Tudo está a exigir de nós a qualidade. O ISO 2000 é uma exigência das grandes empresas, principalmente as multinacionais. Mas nas nossas relações interpessoais também nós temos que pôr qualidade. Há um caso concreto de um casal de São Paulo, ele um grande industrial, ela professora universitária. Naquela vida estressante de São Paulo, resolveram tirar uma semana de férias para descanso e escolheram Ilhéus, na Bahia. Todavia, no dia aprazado da viagem, surgiu uma conferência, uma palestra que a professora não podia deixar de fazer. Casal compreensivo, harmonioso, decidiram sim que o marido iria naquele dia e a esposa iria no dia seguinte, após a palestra. Assim fizeram. O esposo, logo que chegou ao destino, hospedou-se no hotel e lembrou-se da esposa. É a questão da atenção, muito importante nos nossos relacionamentos. Porque na época de namoro, noivado, a gente se empeteca todo, mostra todo o carinho possível, depois que casa a coisa vai entrando na rotina e a gente deixa de colocar aquele tijolinho necessário. Emmanuel nos fala que a família é a maior instituição na face da Terra. E se nós percebermos que a estrada mais longa foi construída metro a metro, o edifício mais alto foi construído tijolo a tijolo, a construção dessa edificação da família, ela é contínua. Nós sempre teremos que estar renovando as nossas relações, principalmente nas atenções. Então o marido lembrou da esposa, foi passar um e-mail para ela, mas ele errou uma letra. Esse negócio de correio eletrônico é problemático. Um ponto, uma letra. E coincidiu com o e-mail de uma senhora de Porto Alegre que havia perdido o marido no dia anterior. Ela à noite vai ao computador para ler as mensagens de condolências e depara com o seguinte e-mail. Querida esposa, acabei de chegar. Foi uma longa viagem, mas já estou gostando muito. Já falei com o pessoal da portaria, está tudo preparado para a sua chegada amanhã. Em tempo, faz um calor infernal nesse lugar. Veja o que uma falta de atenção na qualidade, o que é que pode resultar. Então nós não podemos descuidar. É fazer tudo com qualidade.
Precisamos cuidar para que os nossos atos sejam vistos como de fato eles foram intencionados. Como seria bom, ao conversarmos com as pessoas, se realmente pudéssemos ter a certeza do que elas estão falando é realmente o que elas pensam. Que às vezes a pessoa te faz um agrado, mas lá no fundo não é agrado, né? Então, porque Jesus usou de muita sabedoria, quando os seus discípulos quiseram impedir que as crianças se aproximassem dele, ele disse: deixai que venham a mim os pequeninos, porque o reino dos céus é daqueles que se lhes assemelham. Não é das criancinhas, não. Tem muita gente que fala errado. Não, o reino do céu é das criancinhas. Tem criancinha nenhuma ali. Tem espírito maduro. Apenas uma idade ainda biológica infantil. Mas é daqueles que se lhes assemelham, porque as crianças são autênticas, são verdadeiras, são espontâneas. Às vezes até cria algum probleminha para a gente. Mas, então Jesus faz esse chamamento para que sejamos naturais, espontâneos como as crianças. Que à medida que vamos crescendo, nós vamos arrumando máscaras. Vamos tendo várias personalidades. Uma em casa, outra na rua. Quando entra no centro, vira um anjo. Então, como seria bom? Então a Escritura nos exorta a nos mostrarmos realmente como somos. Você vai enfrentar uma série de dificuldades. Que as pessoas não estão acostumadas ainda com a sinceridade verdadeira. Muitas vezes nossas atitudes são desviadas do intuito e para isso é necessário recorrer a algo para a sua credibilidade. Tem pessoas já que rotineiramente dizem alguma coisa para falar, eu juro. No final da afirmação ela está jurando para que ela tenha credibilidade no que ela está falando. É essa falta dessa sinceridade. Então falamos inicialmente na vida, desafios e soluções. Desafios existem para serem vencidos. As soluções, cada um de nós é capaz de dar. Não da maneira, muitas vezes, que nós achamos que seja ideal. Porque temos em nós a potencialidade divina. Então, quando você tiver um grande problema, você não vai dizer a Deus que você tem um grande problema. Diga ao seu problema que você tem um grande Deus. Inverte o processo que você vai se sentir capaz de vencer essa dificuldade. Então, é natural, é normal, num processo de aprendizado e crescimento, os desafios. Se nós estamos no sopé de uma montanha, nós temos uma visão diminuída, apenas o que está à nossa volta. Se nós nos propomos a subir essa montanha de escalada difícil, à medida que subimos, a nossa visão vai se ampliando. E quando nós chegamos no topo do morro, do monte, aí teremos todo o horizonte para poder divisar. Então, a compensação dessa subida, dessa escalada, foi exatamente a visão que me foi proporcionada. Quando eu estou realizando exercícios físicos regulares, hoje já está se fazendo uma cultura da necessidade do exercício regular, que me toma tempo, uma série de coisas, mas em compensação, eu tenho meus músculos robustecidos, os meus órgãos internos, evito uma série de patologias circulatórias, cardíacas e assim por diante. Então, o esforço do exercício redunda em meu benefício, na própria saúde. Quando eu me dedico ao exercício mental, que é muito difícil, né, me preparo para um vestibular, para um concurso, mas depois eu passo no vestibular, eu passo no concurso, está aí o prêmio do meu esforço. E ainda que esse estudo que eu realizei não vai parar por ali, eu vou incorporá-lo no meu patrimônio espiritual. Patrimônio esse que os ladrões não roubam, a traça é ferrugem não corrói. É a aquisição definitiva. São dos valores que nós levamos conosco. O saber e o amor. As duas grandes asas que nos levam à sabedoria. Então, o que é a vida? Quando Paulo estabeleceu, a vida é única.
As igrejas tradicionais levaram ao pé da letra, entendendo que Paulo falava da vida física. Paulo, evidentemente, tinha uma visão cósmica. E muitos dos seus relatos nós podemos observar. Ele se referia, sim, à única vida, a vida espiritual. No corpo ou fora do corpo, a vida é uma só. A nossa estada terrena, ela era uma mera passagem. É um dos muitos degraus que nós passaremos para buscar a nossa evolução. Então, a vida, poderemos dizer, a vida espiritual é o propósito de Deus para com cada um de nós. Nós somos uma peçazinha única nessa grande engrenagem do universo. Ninguém jamais vai fazer o que nós temos que fazer. O Pai confia, espera e acredita que nós realizemos a nossa tarefa. Agora, a vida física é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Nós nos vemos restringidos, o espírito fica como uma camisa de força. Imagine que o espírito se comunica pelo pensamento, se desloca pelo pensamento. Eu penso, eu estou lá. E nós, nesse escafandro de carne, temos todas as nossas limitações. Então, cada experiência, cada minuto aqui encarnado, representa um grande avanço em termos de espiritualidade. Qual a finalidade da vida? Exatamente a vida terrena de nos aprimorarmos. É aí que se justifica a justiça divina, de que nos dá tantas oportunidades quantas necessárias forem para o nosso acrisolamento espiritual. Não é aquele pai que o filho erra, ele compreende uma pena eterna em função de uma culpa temporária. Então, esse é o Pai, a bondade, misericórdia, justiça, amor preconizado por Jesus. E o que se leva dessa vida? Saint-Exupéry tem uma frase simples, mas que mata a charada. Diz que o que se leva dessa vida é a vida que se leva. Então, evidentemente, nós estamos num processo de construção. E nós já podemos ter uma noção de como será a nossa próxima encarnação. Mas somente nós sabemos. Porque só eu sei o que eu penso. E nós somos o que pensamos, não aquilo que demonstramos. A função da vida pode significar a luta do espírito para resgatar o seu passado culposo, de modo a ascender para a vida e para a luz, que residem em Deus. As oportunidades que nos são dadas, e aquelas mais difíceis, as provas mais acerbas, jamais podemos considerá-las como castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Ele estabeleceu leis sábias, divinas e eternas que nos regem os destinos. E quando infringimos essa lei, sofremos a reação da própria lei. É a própria lei física. Eu subo naquela mesa, se eu piso em falso, eu vou cair. Lei de gravidade, eu conheço a lei. Se uma criança subir ali e fizer a mesma coisa, ela vai cair também. Então, as leis divinas se cumprem inexoravelmente, quer nós a conheçamos ou não. Buscar conhecê-las para não cair é o ideal. Mas, via de regra, nós precisamos cair. Nós aprendemos muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. E a nossa evolução é bipolar. Através do erro, quando nós observamos o Deus e dele tiramos a lição necessária e buscamos não errar mais. Emmanuel faz uma comparação ao nosso processo reencarnatório a um embrião, cheio de vitalidade e beleza, e que necessita do temporário estacionamento no seio lodoso da terra, a fim de se desfazer do seu envoltório, crescendo em seguida para a luz do sol e cumprindo sua missão sagrada, enfeitada de flores e frutos. Façamos uma analogia no nosso processo reencarnatório. Estamos aqui exatamente para deixar desabrochar de nós essa centelha divina. Esse escafandro de carne é a oportunidade, devemos abençoá-lo, cuidar do corpo e do espírito,
para que o Espírito possa cumprir realmente os seus desígnios. Jesus é o caminho. Ele veio, ensinou, exemplificou, como previam as Escrituras. Após o terceiro dia, eis que ele reaparece, através de 10, 11 materializações luminosas, para ratificar os seus ensinos. E ele nos disse coisas importantíssimas que a gente muitas vezes não leva em conta. Quando ele fala, vós sois deuses, vós sois luz, vós sois o sal da terra. Vós sois deuses, sim. Deus está imanente em nós. Nós trazemos a essência divina. Vós sois luz, essa energia luminosa. Fazei brilhar a vossa luz. Vós sois o sal da terra. Materialmente falando, entre nós, o sal tem duas funções: a de preservação do alimento e de sabor. Espiritualmente falando, eles têm o fator de preservação moral e saborear espiritual. Preservação moral, a ética. A busca de sintonização com as leis maiores, principalmente a lei de amor, que é a constituição cósmica do universo. A ela estão subsumidas todas as demais leis. Tanto é que Agostinho dizia que ame e faça o que quiseres. Porque quem realmente ama, ele não infringe nenhuma lei divina. Então, o saborear espiritual é toda a mensagem do Evangelho de Jesus, nos despertando para as coisas espirituais, para valorizarmos, sim, os valores espirituais. O que nós consideramos hoje entre nós como sendo valores são meras valorações. O dinheiro, a posse, o bem, a posição política, social, econômica, isso tudo fica aqui. São coisas do mundo que ficam no mundo. Segundo Paulo, primeira carta a Timóteo, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que dele nada levaremos. Então, os verdadeiros valores são aqueles que nós incorporamos no nosso patrimônio espiritual. O saber e o amor, as duas grandes asas que nos permitirão um dia chegar à sabedoria. E quando nós fazemos a grande descoberta desse Deus interior, desse Cristo interno, e nos habilitamos a abrir a acústica da alma e permitir ouvi-lo, nós não precisamos buscar Deus aqui, ali ou alhures. Ele realmente está dentro de nós. Quando chegarmos a esse estágio de abertura espiritual, nós ouviremos dele assim dizer: quando nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam, e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios te aclaro a pureza de tuas intenções e a nobreza de teus sentimentos. Quando se distinguir o ânimo para te arrastares às vicissitudes da vida, aproxima-te de mim. Eu dou a força capaz de remover-te as pedras do caminho e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitarem os vendavais da sorte, e já não souberes onde reclinar a cabeça, chama-me. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição, e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz superar as adversidades
e te reabilito para conquistas maiores. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos do caminho, grita por mim. Eu sou o bálsamo que te cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando duvidares dos sentimentos de teus semelhantes, chama por mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder às fraquezas de tuas atitudes e à excelsitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimento, chama por mim. Eu sou a alegria que te insufla o alento novo e te faz conhecer a beleza de teu mundo interior. Quando um dia, um a um, te fenecerem os ideais mais belos e chegares no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e te acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, aproxima-te de mim. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação de teu espírito. Quando desacreditares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, vem a mim. Eu sou a crença que te insufla o alento novo e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não dispuseres de uma afeição sincera e te desacreditares dos sentimentos de teu semelhante, chama por mim. Eu sou a renúncia que te faz olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber o que sou, pergunta ao riacho que murmura e ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, a estrela que cintima, o moço que espera, o velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida e a harmonia da natureza. Chama-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me tuas mãos, ó alma, filha de minha alma, que eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos, às sublimes mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Deus, muita paz.